Muito bem, gente. Bom dia. Acho que já temos algumas pessoas aqui, algumas integrantes da plateia, da equipe de professores, né, dos nossos funcionários técnico-administrativos. A gente agradece muito aqui, em nome da PUC-Rio, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Estamos começando o penúltimo dia, né, da nossa Semana da Cultura Religiosa, 16ª Semana da Cultura Religiosa da PUC-Rio. Então, nós vamos dar início aos trabalhos, né, e quero apresentar a convidada de hoje. Mas deixa eu pegar aqui o tema que ela vai tratar. Só um minutinho. Aqui, pronto. Então, a mesa que daremos início agora é sobre o tema Entre o Sonho Universitário e o Diploma, Permanência, Esperança e Espiritualidade no Cotidiano, né? Quem vai falar para nós sobre esse tema é alguém que tem muita experiência no assunto, trabalha aqui na universidade com a acolhida, com a permanência, com apoio aos estudantes, e é a Elaine Azevedo Maria, para quem eu peço uma salva de palmas. Ela tem um currículo assim, muito poderoso, muito valioso. Eu não vou falar de tudo que ela já fez na vida, ela vai falar um pouquinho, mas é importante apresentar, né? Dar uma palavrinha sobre o trabalho e as atividades dela. Deixa eu pegar aqui. Então, a Elaine Maria é mestre em Ciências Sociais aqui pela PUC-Rio, com dissertação de mestrado intitulada Trajetórias de Estudantes Bolsistas na PUC-Rio, Permanência e Mecanismos de Superação, apresentada em 2018. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente é graduada em Teologia na PUC-Rio e tem experiência na coordenação do Centro Loyola de Fé e Cultura e participação no Conselho de Identidade e Missão da PUC-Rio. Atuou na pastoral universitária por 7 anos, também com temáticas, trabalhando temáticas de direitos humanos, e espiritualidade e muitas outras. Bom, o principal do currículo dela é que ela é a mãe do Otto, que é um garotão de quantos anos, Elaine? 5. Um garotão de 5 anos, estudante aqui do Colégio Teresiano, Colégio de Aplicação da PUC. E, bom, ela tem essa história bonita, essa trajetória com esse tema tão importante, e ela vai expor aqui para nós. Então, Elaine, fique à vontade, a gente vai aí até umas 8 e pouca, né? Aí, depois, quando estiver perto, assim, na hora de conclusão, eu te dou um toque, e a gente abre para debate com a plateia, tá bom? Seja bem-vinda. Obrigada. A palavra é sua, bom dia, boa atividade para nós. Obrigada. Muita alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite, aos professores, a Mônica, Marcos, todos os professores da cultura religiosa. É uma enorme alegria eu estar aqui. E apresentando uma pesquisa que me foi tão cara, que mudou muito a minha percepção, não só da minha trajetória institucional, mas também da minha maneira de ser e estar no mundo. Quando eu comecei essa pesquisa, que deu origem à minha dissertação, eu ainda não imaginava do que eu falaria. Comecei pensando em falar sobre coletivos universitários, mas eu mudei no meio, né? Me encantou o tema sobre como ser bolsista na PUC. E essa investigação nasceu da minha experiência profissional na pastoral universitária, no acompanhamento cotidiano dos estudantes, que insistem em permanecer. Acho que todo mundo está aqui, né? 7 horas da manhã chegou, agradeço a presença. Vocês insistem em estar aqui. Então, é sobre essa insistência que eu quero falar com vocês. Acho que todo mundo está aqui numa manhã chuvosa e está com força, né? Então, é sobre essa força que eu venho falar hoje. E, com o tempo, eu percebi que, atrás de cada trajetória, tem mais do que um esforço individual, tem uma espiritualidade viva, uma ética do cuidado e uma esperança que se faz em ação. E aí eu queria começar pedindo um favor para vocês. Vamos fazer... O que é esperança? Vamos fazer uma nuvem de palavras? Pode pegar o celular? Todo mundo está com o celular aqui? Professores também, se puderem pegar o celular.
Aí é só colocar no Google mente. M-E-N-T-I. Mente. Se fizer assim, olha, colocar mente. Todo mundo pode fazer isso para mim, por favor? Mente. Aí vem aqui, mente, com I. Com I, mente. Aí aqui no lugar do número, escreve, por favor, esse número daqui, olha. 84550565. 550565. Escreve, por favor. Bom dia, seja bem-vindo. Pega logo o seu celular e escreve mente, por favor. Quando você pensa em esperança, qual é a palavra que vem à mente? É sobre isso que eu quero falar, sobre esperança. Bom dia, irmã Valéria. E por que isso, né? Porque força. Olha que linda a primeira palavra. Eu vou deixar um pouquinho e vou colocar aqui. Daqui a pouco a gente volta para essa nuvem. E, por favor, pode escrever mais de uma palavra. Agora, em 2025, a igreja celebra o Jubileu da Esperança, que é um tempo de graça, de renovação espiritual, convocado pelo Papa Francisco para convidar toda a humanidade a abrir a porta da esperança e a olhar o futuro com confiança. Eu vou voltar para o número. Aqui, olha. 8455 0565. Você que está chegando pode colocar no mente também. É só botar mente. Isso. 84550565. Olha só quantas palavras lindas. Positividade, resiliência, esperança, ação, otimismo, confiar e aguardar. Olha que forte isso, confiar e aguardar, luta, positividade, fé, esperançar, ação. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Exatamente, pronto. Temos todo o tema, todo o índice do que eu vou apresentar, vocês já fizeram. É sobre exatamente isso. Mas como que é isso na nossa trajetória universitária? Como que essa perseverança se dá na trajetória universitária? E por que o Papa Francisco nos convidou, nesse ano de 2025, a gente apresentar essa esperança? O que é esse jubileu? Como que isso se dá no nosso dia a dia? O jubileu é uma tradição bíblica. Não sei se vocês conhecem o jubileu, né? É uma tradição que, de 20 em 25 anos, todo mundo é chamado, é convocado a se repensar. Era uma tradição antes do tempo de Jesus Cristo, onde tinha perdão de dívida, onde tinha redistribuição de terra, onde tinha uma justiça social. E o Papa Francisco convocou todo mundo a se repensar. A esperança é uma virtude que nos impulsiona a olhar o futuro com o coração firme, mesmo quando o caminho é árduo. Essa mesma esperança descreve com precisão as trajetórias dos estudantes que eu entrevistei na minha pesquisa, que não é uma esperança abstrata, é uma esperança concreta, no cotidiano, que se manifesta na resistência diante das dificuldades econômicas, emocionais, sociais, acadêmicas. Estamos em época de G1, né? Então, temos dificuldades, e que revela uma espiritualidade silenciosa, mas profundamente transformadora. Entre o sonho universitário e o diploma, há um longo caminho. E esse caminho é atravessado por uma espiritualidade do cotidiano, tecida na convivência, na amizade, na solidariedade e na fé. Muitas vezes essa fé é silenciosa. Eu não estou falando de fé religiosa. Eu estou falando de fé no cotidiano, independente da sua religião. Assim, eu pretendo partilhar esse olhar sobre essas trajetórias, conectando a proposta desse congresso, que eu agradeço novamente o convite, que é compreender como a esperança, quando ela é encarnada em relações éticas e inovadoras, pode transformar a universidade num espaço de encontro e de reconstrução de sentido. A esperança que eu encontrei nesses estudantes é, como diz a bula que instituiu o Jubileu da Esperança, é um sinal
que Deus não abandona, mas que se faz presente nas pequenas conquistas, nas redes de apoio e nas histórias que insistem em florescer, mesmo em meio de tantas dificuldades. Deixa eu voltar para cá. Quando eu comecei a olhar as histórias dos estudantes bolsistas, eu percebi que eu não estava distante de um tema de pesquisa. Eu estava diante de vidas que se moviam, de histórias que pulsavam entre o sonho e o medo, entre o desejo de ascensão e o peso de uma estrutura, que tantas vezes insiste em lembrar quem pode ou quem não pode estar aqui. E é nesse movimento que eu aprendi que o espaço universitário é, antes de tudo, um campo espiritual, um lugar onde há uma disputa entre sentido da vida, de dignidade e de futuro. Muitos estudantes que eu entrevistei carregaram o que eu chamo de uma esperança cansada. Uma esperança que acorda cedo, pega ônibus cheio, estuda à noite e ainda assim sonha. Que enfrenta o olhar atravessado, o silenciamento. Uma esperança que é, paradoxalmente, o que mantém de pé e, ao mesmo tempo, o que mais cansa. E ainda assim, permanece. Permanece porque acreditam, permanece porque amam, porque há algo que ultrapassa esse diploma. Eu comecei a perceber que a trajetória de si é uma teologia viva. E é isso que a gente acredita em teologia, né? Uma teologia encarnada, uma teologia cristã. Que ainda não é nomeada, uma fé que não é resumida em palavras religiosas, mas que se expressa em gestos, em redes de amizade, em pequenos milagres cotidianos. A espiritualidade do corredor, dos pilotis, do café, que fica entre os pilotis e o Rio Rainha, sabe? Essa espiritualidade que é real, entre uma aula e outra. Falar em permanência é falar de cuidado, é falar de uma universidade que precisa aprender a cuidar melhor. Porque a permanência, ela não se dá também só com a bolsa. Ela precisa do FESP, do vínculo, do cuidado, do carinho, de toda uma assistência que compõe esse acolhimento. E esse vínculo que é a ética, e esse vínculo que é a espiritualidade, que é reconhecer que todos fazem parte desse mesmo corpo místico que é a PUC-Rio. Quando olho uma geração de estudantes que transformou a PUC, quando começou há 25, 30 anos a inclusão de estudantes bolsistas sociais e econômicos na PUC, que eram jovens, negras e negros, ou não, periféricos, muitos, os primeiros universitários da família, do bairro, do seu local. Eu vejo que é uma inovação social e espiritual que não cabe nos editais, que mudaram a universidade sem fazer um alarde, mas mudaram totalmente a maneira de estar, um jeito de sonhar, que trouxeram para dentro do campus o peso e a beleza da vida real, o que há mais humano. Tem um capítulo da minha dissertação que fala que a PUC ficou mais rica com a presença dos pobres. É isso que é inovação. E o mais impressionante é que, ao escutar os estudantes, eu percebi que a universidade também se transforma. Ela se deixa transformar. É uma presença que obriga a instituição a se perguntar: para que existimos? Para quem existimos? O que significa excelência acadêmica se não há justiça social? O que significa formar se não formamos também para a empatia, para o serviço e para a solidariedade? Essa convivência, que muitas vezes é tensa, mas também é bela, sempre desafiadora, faz surgir algo novo, uma ética nessa presença. Não uma ética dos grandes tratados filosóficos, que também tem, mas uma ética no olho, na escuta, na partilha, a espiritualidade que se manifesta aqui, no gesto concreto, que reconhece no cuidado a esperança que insiste em estar. Quando a igreja fala do Jubileu da Esperança, eu penso aqui na PUC-Rio. Penso que o jubileu, no seu sentido mais profundo, é um tempo de recomeço, de perdão, do resgate da dignidade. E é exatamente isso que, quando eu fiz a pesquisa, me fez perguntar, né? O porquê desse recomeço todos os dias.
Eu penso na porta sagrada, né, no Jubileu da Esperança, todo mundo é convidado a passar por umas portas sagradas que o Vaticano intitula. Aqui no Rio tem algumas, mas tem pelo mundo. Eu penso a porta sagrada também sendo os pilotis da PUC-Rio, que ao cruzar os pilotis, você também está fazendo essa travessia sagrada. E quando o estudante faz essa travessia, ele não faz sozinho. E esse é um ponto, para mim, fundamental. Ele faz com um coletivo, com uma comunidade. Estar aqui não é um sonho sozinho. Você não está aqui só por você. Você está aqui por um grupo de pessoas. Eu queria que vocês pensassem assim, por quem que você está aqui também? Você está aqui pelo seu próprio sonho. Mas o seu sonho não é um sonho só seu. Tem uma pessoa que sonha contigo. Quem é essa pessoa que sonha com você? É da sua família, são amigos, é sua comunidade? É quem está por vir? Nenhum sonha sozinho. E eu gosto também de imaginar que cada formatura também é um jubileu. É um rito de libertação, de gratidão, de justiça. É a concretização daquela esperança que não engana, porque ela não promete facilidade, mas oferece sentido. E quando a esperança ganha sentido, ela se encontra com compromisso. Falar sobre isso num congresso que une espiritualidade, ética e inovação é lembrar que a inovação mais profunda não vem da tecnologia, mas das relações. Inovar é abrir o espaço para o outro, é permitir que novos rostos que ocupem lugares antigos, é criar pontes onde havia muros, é estar em saída. E nesse sentido que cada estudante, em especial o estudante bolsista, é uma parábola viva de esperança, que nos lembra que a universidade só cumpre a sua missão quando se torna um território de graça, um espaço onde conhecimento se faz comunhão. A ética que nasce daí não é meritocrata, mas a da responsabilidade mútua. A espiritualidade que floresce não é a da religião institucional, mas a fé no cotidiano, a fé que se alimenta de gestos simples e de presença solidária. Se eu tivesse que resumir tudo o que eu aprendi nas entrevistas que eu fiz com os estudantes bolsistas, eu diria que eu aprendi a olhar a universidade não mais como uma torre de marfim, que é uma fala muito tradicional da universidade sendo uma torre de marfim, onde poucos ocupam, que olha a sociedade do alto, mas como um caminho, como uma peregrinação, e como toda peregrinação exige paciência, coragem, resiliência e esperança. Essa esperança que o Papa Francisco nos lembra, que é uma virtude que não confunde, porque se fundamenta em Deus e se realiza na história, no chão, na vida, na luta concreta de cada um que decide permanecer. A minha dissertação nasceu de um lugar muito concreto e afetivo. Não começou numa inquietação teórica, mas do meu trabalho na pastoral universitária. Foi nesse ambiente, em conversas nos corredores, que eu vi o que sustenta esses jovens. Não tem como não se emocionar ao escutar, e eu tenho certeza que se hoje a gente trocasse as experiências de trajetórias, a gente também se emocionaria com a história de cada um de vocês. E se vocês tiverem curiosidade de conhecer minha pesquisa, só colocar a Elaine de Azevedo Maria no Maxwell, o que vocês acham. Tem as trajetórias, eu fiz uma pesquisa qualitativa com muitos jovens, foram quase 30, então eu falo de todos, de uma maneira ampla, e só teve uma trajetória em especial que eu individualizei ela, porque era um caso muito desafiador e que eu achei que merecia, eu e minha orientadora, a Sônia Giacomini, que já não está na PUC mais, a gente achou que aquela trajetória merecia um capítulo especial por muitos desafios sociais, emocionais e econômicos. Mas vocês podem ler a minha dissertação. A universidade que eu vi de perto é uma instituição viva, em movimento. A PUC, ao longo da sua história, sempre se orgulhou na excelência acadêmica e passou a ser atravessada por novas presenças, jovens vindos da periferia, das escolas públicas, das famílias sem tradição universitária. O campus, que antes tinha uma paisagem socialmente relativamente igual,
branca, elite, mais masculina. Passou por uma transformação. Passou a ser mais colorido, mais plural, mais humano. E essa mudança não foi quantitativa apenas, foi simbólica. Essa presença que altera o lugar, o olhar e o modo de sonhar dentro da universidade foi profundamente alterou profundamente também as pesquisas, o ensino, a extensão. Aqui na PUC nasceu o ProUni. Dentro dessa experiência de ser bolsista, nasceu o ProUni, que revolucionou todo o ensino superior do Brasil. Tem algumas coisas que a gente precisa se orgulhar. Tem alguém do curso de economia aqui? Não, né? Vocês são de qual curso? Psicologia, vocês? Oi? Nutrição, você? Comunicação. Ciência da computação, você? Design. Vocês são de qual curso? Psicologia. Que legal. E vocês de cima, são de qual curso? Direito, ADM, Ciências Sociais. Quanta pluralidade, que lindo isso, né? Essa pluralidade, essa diversidade. Poder fazer amigos nas aulas de Jesus é ótimo, né? Você pode conhecer gente de outros cursos. E essas amizades que vocês fazem nas aulas, em especial nas aulas de Jesus, porque tem uma pluralidade maior, você sai dessa esfera, dessa bolha do seu curso, são as amizades que vocês vão levar para a vida, gente. Mantenha essas amizades, é bom ter esses grupos que vocês estão aqui, porque essa força de amizade que ajuda na vida universitária, mas também ajuda para a vida como um todo. Hoje, meus amigos, são meus amigos também na minha primeira universidade, então, isso é muito importante. Então, aqui na PUC, a gente começou para a Uni, eu perguntei da economia, porque aqui também teve o Plano Real, tem a Lua, né, a programação, que é tão revolucionária, uma linguagem computacional simples, eficaz, eficiente. A PUC revolucionou e revoluciona em várias esferas. E quando a gente transforma o ensino superior de um país, com o ProUni, a gente fez uma revolução gigantesca. A gente está fazendo essa revolução. A gente tem que se orgulhar disso institucionalmente. Impactou toda a sociedade brasileira. As políticas de democratização de ensino superior, mais do que apresentar números, alterou essa estrutura social. Mas a gente tem que pensar como se sente esse jovem bolsista, que é o primeiro estudante da família, ao atravessar o portão de uma universidade católica, de elite, na zona sul do Rio de Janeiro. Como que se dá para a pessoa que entra aqui a invadir esse espaço que era tão homogêneo? O sentido do pertencimento. Porque entrar é uma coisa, sentir-se parte é outra. Muitos estudantes narram a sensação de deslocamento, de não saber se podiam ocupar aquele espaço com naturalidade. Alguns diziam se sentir convidados, mas não donos da casa. Outros contavam que demoravam meses para andar no campus com segurança, sentir vergonha do sotaque, da roupa, do jeito. E aí eu queria fazer memória, a Marielle Franco, filha da PUC, e ela esteve aqui no lançamento do coletivo Bastardos da PUC. E ela fez uma carta, gente, que é a coisa mais linda que existe. Eu recomendo, só colocar no Google, Coletivo Bastardos, Marielle Franco, que essa carta ela dá o olhar dela sobre ser bolsista. E é linda essa carta, é revolucionária. E é nesse ponto que a universidade se torna também um campo espiritual. A busca pelo pertencimento é uma busca de sentido. É o desejo de ser reconhecido, de ser visto como parte de um todo. E eu percebi que esse movimento de querer pertencer é o que liga a permanência acadêmica à esperança teológica. No fundo, o meu estudo é sobre essa travessia. A travessia de jovens que, ao entrarem na universidade, também atravessam simbolicamente as fronteiras de classe, de cultura e de linguagem. Cada estudante é um peregrino de um novo tempo que carrega consigo os sonhos da família,
a expectativa da comunidade e o peso das responsabilidades. E, ao mesmo tempo, carrego uma alegria de estar aqui. Às vezes não, né, gente? Também de manhã cedo, com essa chuva, em época de jejum, às vezes a gente não tem alegria, só cansaço mesmo, né? Mas às vezes tem alegria, né? Eu quis mostrar que a permanência não é apenas resultado de políticas bem estruturadas, mas de relações humanas que se sustentam e que dão sustentação a essa vida acadêmica. Você pertence a esse lugar, independente da sua classe social, da sua cor, da sua origem. A universidade é um espaço de disputa e a gente precisa se apropriar desse lugar. Fazer essa pesquisa foi, acima de tudo, aprender a escutar. O caminho metodológico não nasceu de uma escolha apenas técnica, mas de uma postura ética. Eu sabia que não bastava aplicar questionários e analisar dados. Era preciso estar partilhar o espaço, ouvir as pausas. Cada conversa era um mergulho, e eu descobria mundos inteiros em cada relato. A correria do estágio, o medo de não conseguir pagar, alimentação, transporte, o orgulho de mostrar a carteirinha da PUC para a família. O ato de ouvir tornou-se, de certa forma, um exercício teológico. Escutar com atenção é um modo de cuidar. É reconhecer no outro a presença de algo sagrado, e que essas narrativas me mostraram que há uma espiritualidade escondida nos pequenos gestos da sobrevivência cotidiana, na persistência, na solidariedade entre os colegas e na gratidão silenciosa. Das vozes que escutei, surgiram histórias muito diferentes, mas unidas por um mesmo fio, o desejo de permanecer. Apesar das faltas, das distâncias, da distância física, que a Gávea é longe de tudo, das distâncias emocionais e financeiras, permanecer mesmo quando tudo diz o contrário. Um dos elementos mais marcantes era o elemento ambíguo em relação ao pertencimento, desse estar dentro, mas ainda estar fora. Isso dói, isso causa problemas de saúde mental. E a gente precisa entender essa dor que dá o não pertencimento. Quando você acolhe, você trata. Tanta gente da psicologia aqui, e a gente olhar como que o tratamento psicológico ele é fundamental, e ele se dá também com acolhimento, fazer com que a pessoa se sinta parte. Porque fazer parte não é só estar matriculado, é reafirmar o direito de existir no espaço. É um gesto de esperança social, uma recusa à lógica de que naturaliza a exclusão. E quando a gente pensa em pertencimento, não é só um pertencimento individual, é um pertencimento coletivo, social. É a gente integrar grupos sociais e fazer com que cada grupo se sinta também pertencente. É dar voz às minorias. Isso é uma forma de espiritualidade. Não uma espiritualidade que se afasta do mundo, mas de quem acredita que é possível transformá-lo por dentro. Permanecer como um ato de fé e futuro da esperança. Eu amo a música da Isa, que também é uma ex-aluna da PUC, né? Que ela fala muito palavrão no refrão. Eu coloquei a música do Emicida no começo, que também amo, Amarelo, que fala sobre... Os palavrões pode pular. Que fala sobre a trajetória universitária. Eu acho que aquele clipe do Amarelo do Emicida é uma força, né? De um rapaz que está querendo desistir não só da vida universitária, mas desistir da vida. E como que é importante olhar essa força e essa luta, porque a gente precisa escutar não as nossas cicatrizes, porque elas não deviam estar aqui. Apesar das cicatrizes, nós devemos falar. E a música da Isa, que fé para quem é forte, fé para quem tem foco, fé para quem não foge à luta, e fé para quem a gente tem que também lidar, né? Que às vezes a gente tem que lidar com essas pessoas que não têm nada a ver. A Isa, ela veio aqui ano passado, né, já com barrigão. Alguém estava aqui de comunicação? Foi muito lindo, né, a presença dela, muito forte, muito potente, aquela mulher enorme, com uma barriga grande. E ela colocou esse clipe para todos os alunos e falou sobre a sua trajetória como estudante bolsista aqui na PUC.
a força que ela teve, a importância que foi para ela estar aqui, como ela sempre volta aqui para falar com os estudantes de comunicação, não foi a primeira vez, com certeza não vai ser a última, pela gratidão que ela tem da trajetória dela aqui, como foi importante a formação universitária. Ela falou muito, né, sobre como que as estratégias que ela teve técnica, apesar de não ser, ela fez comunicação, mas que foram fundamentais para a trajetória profissional dela. Quando eu comecei a dissertação, eu percebi que o próprio sentido da universidade é isso, é dar elementos, dar ferramentas para você poder transformar a sua vida. O estudo das trajetórias dos estudantes bolsistas revelou que a PUC é um espaço teológico, não apenas porque leva o nome católica, mas porque na PUC se encarna todos os dias a tensão entre fé e justiça, entre dom e mérito, entre saber e solidariedade. O que essas histórias ensinam é que a permanência é um ato de fé. Fé na educação, fé na possibilidade de mudança, fé na própria dignidade. E essa fé é a tradução mais viva da esperança. As conclusões da dissertação apontam que o sucesso da permanência não depende só de políticas assistencialistas, mas de uma mudança na cultura institucional. Permanecer é também responsabilidade da universidade. Requer professoras atentos, coordenações abertas, uma pastoral que escuta, uma comunidade que acolhe. A permanência é relacional, é rede, é corpo, é comunhão. A pesquisa mostrou ainda que a espiritualidade é um elemento decisivo para a superação. Mesmo quem não se define como religioso, manifesta uma confiança no sentido, uma força interior que se traduz em coragem. É a espiritualidade da travessia. A minha pesquisa terminou com uma convicção de que a universidade pode e deve ser um lugar de esperança social. Não por discurso, mas por prática. Por cada vida que ela acolhe e acompanha. Porque cada história que insiste em florescer, onde não havia espaço, aqui tem que ter lugar. E talvez o grande recado para todos os jovens é que essa teologia, essa sociedade, ela pode ser o mais simples, de olhar a esperança como um direito de permanecer e continuar acreditando que o conhecimento liberta, que a fé inspira e que o encontro transforma. No final da minha pesquisa, no último capítulo, eu sintetizei 5 grandes áreas de dificuldades dos estudantes bolsistas e como que a universidade lida com cada uma dessas 5 áreas. E eu queria que cada um aqui pudesse pensar nessa área, como que você se sente acolhido, como que é essa dificuldade para você, como que a gente se dá nessas áreas. E pensar também como que você pode inovar nessas áreas, como que você pode reconhecer em quem está do seu lado na universidade e acolher nessa área. Vamos fazer esse exercício? Então, eu procurei compreender onde estão essas dores de permanência e como a universidade responde. Primeiro seria a dimensão acadêmica, marcada por um choque com um novo ritmo de estudos, às vezes por falta na base acadêmica, numa insegurança em participar das aulas. Outra dimensão, a dimensão econômica, que atravessa toda a vida universitária, mesmo com FESP, com bandejão, com computador, né, que depois da pandemia foi uma revolução, a PUC fornecer, emprestar os computadores, que é tão importante, dá tanta dignidade. Mas a dimensão econômica, ela atravessa toda a vida universitária, porque é caro estudar aqui. A Gávea é cara, qualquer coisa é muito caro aqui, né? O custo dos materiais é muito caro. Tem uma dimensão emocional, um medo, a ansiedade, o cansaço, a solidão. A dimensão da sociabilidade, que é ligada à sensação de não pertencer, a diferença de classe, da fala, diferença de roupas,
e principalmente de diferença de referências culturais. A dimensão do deslocamento geográfico, que redefine o corpo e o tempo em trajetos longos, cansativos, em transportes públicos insuficientes, sem metrô. Eu fiz essa pesquisa em 2018, achando que logo ia ter metrô, e a gente está em 2025, ainda não tem. Onde cada hora perdida no trânsito é uma hora menos de sono, de estudo, de lazer, de vida. Essas 5 áreas formam o que chamei de travessias de permanência, e cada uma exige uma reinvenção diária. Mas o que descobri é que a resposta institucional da PUC também acontece em várias camadas, e muitas vezes de forma silenciosa, mas que vocês devem notar, quando eu vou falar um pouco aqui, vocês devem fazer o link até de outras áreas que a PUC institucionalmente atua. A resposta acadêmica vem do esforço de docentes, grande docente que está aqui do meu lado, que acolhe com tanto carinho, com tanta... Gente, se eu for contar tanta coisa linda que esse professor faz, te agradeço pela parceria. Atualmente, eu atuo acompanhando os estudantes em regime especial na PUC do Rio, quando o estudante não pode estar aqui fisicamente, por questões de saúde, maternidade, questões judiciais e também atletas. Nós temos muitos atletas aqui. Em ano de Olimpíada, então, fica uma loucura. E eu agradeço ao professor por toda a parceria. Então, essa resposta acadêmica parte por professores que atuam como ele, e como a Mônica, como tantos professores que aqui na PUC tem. E o nosso ethos é esse acolhimento. Coordenações. Tem a RAI. Se vocês nunca utilizaram algum dos serviços da RAI, para e utilize, gente. A RAI oferece muita coisa boa. Daqui a pouco vai ter a Semana da RAI, que vai mostrar, vão ter palestras, mas a RAI, assim, gente, procurem no site, vê o que vocês agora precisem, porque tem muito serviço legal. Monitorias e outros artifícios que fornecem um grande apoio institucional. A resposta econômica aparece no FESP, nos auxílios emergenciais, nos editais de iniciação científica, nos computadores emprestados, nos estágios, e na luta constante por mais recursos. A gente vê na fala do padre Anderson, do reitor, o sonho dele de transformar a PUC numa instituição gratuita. Ainda é um sonho, mas ele fala isso, colocar isso no Google, tem muitas falas dele, né, que com a associação dos antigos alunos, de buscar recursos para que tenha um fundo e que pague todas as mensalidades. Esse fundo está sendo construído, a gente já tem o curso de inteligência artificial formado por ex-alunos. E é um sonho que possa existir, né? E, por enquanto, esse fundo está sendo usado para isso, para o FESP, para os outros recursos, outros apoios. Já está no final, né? Tá. A resposta emocional se revela nos espaços de escuta, nas pastorais, no núcleo de apoio psicossocial, no SPA, no Psicom, nas relações que se constrói dentro e fora de sala de aula. A resposta de sociabilidade vem nas atividades de extensão, na vila, nas feiras culturais, nos grupos estudantis que promovem a convivência e o pertencimento, como citei os bastardos da PUC, os coletivos, que é tão importante. Semana passada teve uma manifestação linda dos coletivos de mães da PUC. É importante a gente pertencer a grupos. E a resposta do deslocamento ainda é mais desafiadora institucionalmente da PUC-Rio. Porque sem metrô, sem residência universitária, tem que ter novas alternativas, né? Além do FESP, do bilhete universitário, já é garantido ao menos o custo das passagens, porque o bilhete ele dá direito a algumas passagens, mas tem um transporte intermunicipal que não tem, e o FESP usa muito assim, quem mora em São Gonçalo, quem mora em outros lugares. E é muito importante isso, porque, às vezes, o bilhete universitário dá um caminho possível, mas não dá um melhor caminho, que é o que muda às vezes 2 horas de distância, né? Então, o FESP ele entra para poder suprir esse recurso. Quando analisei essas dimensões juntas, percebi algo que vai além do dado empírico. A permanência é um ato coletivo. Ele não depende apenas da força de quem permanece, mas de uma rede que se forma em torno de
docentes, funcionárias, funcionários, coordenadores, colegas, pastorais, políticas institucionais. É o corpo universitário em movimento, sustentando-se mutualmente. E é nesse ponto que a pesquisa toca no mistério da esperança. Porque o que sustenta a permanência é ao mesmo tempo que sustenta a fé. Já está no último. A confiança do vínculo. A confiança de que, mesmo em todas as fragilidades, vale a pena ficar, vale a pena acreditar, vale a pena caminhar junto, vale a pena viver. Quando eu concluí a dissertação, eu entendi que cada uma dessas 5 travessias também é um caminho da revelação. Nelas, a universidade aprende sobre si mesma. Aprende que acolher não é caridade, é justiça. Que escutar não é gentileza, é compromisso. E que educar é um ato político de esperança encarnada. Se eu tivesse que deixar uma mensagem final, seria essa, que cada passo é uma afirmação silenciosa na fé, da educação, da fé na vida, na fé no futuro. Que é uma prece sem palavras, é um gesto que diz, eu acredito. E é por isso que, ao olhar a trajetória de vocês e dos estudantes que eu pude acompanhar na dissertação, eu penso que a universidade também é um altar da esperança. Um lugar onde o humano e o divino se encontram, no esforço de permanecer, de aprender e de sonhar. Ufa, quanta coisa, né, que a Elaine trouxe para a gente. Fazendo um brevíssimo comentário. Vocês estão ouvindo bem aí? Está tudo certo? Anotei alguns pontos só para, assim, motivar a nossa interação, nossa troca, as perguntas, né, o nosso diálogo aqui. Elaine chamou a atenção para a gente, né, que a pesquisa dela mostrou, né, uma outra visão, uma outra compreensão sobre a fé, né? A fé como esperança viva, né? Presente nas pequenas ações, nas pequenas situações do cotidiano, né? Então, um ponto muito interessante aqui. Ouvir o estudante bolsista mudou, né? Fez ela entender tantas coisas que a gente, vendo a maioria dos alunos que não são bolsistas, nem sempre a gente percebe, né? Então, esse é um aspecto muito importante que você destacou. Acho que vale a pena colocar isso aí no debate, né? Depois, outro ponto, né? O tema geral do nosso encontro é inovação, espiritualidade e ética, né? Então, a Elaine trouxe para a gente assim uma visão, né? A inovação também é, ou deveria ser, integração de todos, né? Então, de modo especial, os alunos mais humildes que experimentam mais dificuldade, né? E aí uma pergunta que ela colocou tão provocativa, né? Para que serve o conhecimento se ele não ajuda a sociedade a promover a justiça? A universidade é, por excelência, o lugar do conhecimento, do debate, da pesquisa, ok. Mas se as nossas pesquisas, as nossas aulas, a nossa extensão universitária, né, não promove a justiça, reforça a desigualdade, então não está cumprindo bem o seu papel, né? Então, acho que a PUC faz bastante coisa, né, nesse sentido, mas é um tema fundamental para a gente pensar, né? Para que serve o conhecimento se não ajuda a sociedade a promover a justiça, né? Bom, depois um outro ponto que eu queria trazer assim, mas vou deixar para o final, para a gente abrir agora para o debate, é que foi inevitável, né? Somos professores de cultura religiosa, são formados em teologia e tal, e como teólogo me veio assim, imediatamente, né, a lembrança do texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, né? Vou deixar para comentar no final. Só lembrando, né, que diz assim: vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, a fim de vos enriquecer com a sua pobreza. Então, o que é riqueza? O que é pobreza, né? Então, esse texto da segunda carta aos Coríntios, acho que é muito inspirador, debate muito com as questões que você trouxe na sua pesquisa, Elaine.
Por fim, para terminar, ela falou tanto, né? Tantas vezes ela repetiu aqui, pertencer a essa universidade, permanecer nessa universidade, né? Permanecer e pertencer é mais do que estar matriculado. Outro ponto forte que merece destaque, né, para nós. Então, e que isso também é um ato de fé, né? Que isso traz uma responsabilidade para a própria instituição PUC-Rio, para a instituição universidade, né? Mudar a cultura institucional, né? Ser uma cultura da acolhida, da promoção humana, do incentivo para que todos possam progredir, caminhar, exercer seus talentos, né? Enfim, muita coisa ela trouxe para nós. Eu acho que... Eu posso fazer uma observação antes de abrir a pergunta? Pode, ou pode. Primeiro abre a pergunta? Pode. Tá. Padre Pedro, ele já está na casa de saúde, era um jesuíta, professor de engenharia aqui da PUC. Não sei se vocês lembram dele. Pedro Guimarães. Que ajudou a construir a igreja. Ele era um engenheiro muito sistemático, muito matemático, mas ele falava uma coisa que eu achava linda, que se a PUC só formasse bons engenheiros, bons economistas, bons profissionais, ele só citava de exatas, né? Só citava de exatas. Era para ela fechar. Porque se fosse só a técnica, não tinha para que ter. Os profissionais formados pela PUC tinham que ser agentes transformadores da sociedade. Tinham que ser sal na terra e luz do mundo. Porque se não for assim, se vocês não estiverem aqui para se formar tecnicamente com excelência acadêmica, é o básico. O que é o fundamental, o que é o importante, é o além. É vocês serem tão bem acolhidos aqui, sentirem tão bem pertencentes, que vocês possam, onde vocês estiverem daqui a pouco, quando saírem daqui, agentes transformadores da sociedade, possam retribuir isso da sua própria maneira de estar. Só o fato de vocês estarem num lugar, serem um farol da ética, onde não possa ter questões de corrupção onde vocês estiverem, não possa ter abusos onde vocês estiverem. Porque vocês são agentes transformadores da ética, do respeito. Eu acho que isso é ser verdadeiramente cristão e profissional formado numa universidade cristã. Então, assim, queria rememorar essa fala do Padre Pedro, porque é muito importante a gente ter isso no aspecto da nossa formação profissional. Todo mundo está aqui para ser um profissional. E que profissional vocês querem ser no mundo? Querem ser mais de um mesmo, de um mundo de guerra, de tanta corrupção, de tanta miséria humana, de tanta exclusão? Ou querem transformar o mundo? Cada um que está aqui é convidado para mudar. E se não for para isso, é melhor a gente fechar as portas. Porque a gente quer isso. Acho que com essa observação, a gente impulsiona bem o debate, né? Então, a gente abre a palavra, seria muito importante, né? Todo esse evento, todo esse esforço, esse microfone, esse salão, é para isso, né? É para promover a interação, o diálogo com vocês. Então, por favor, quem gostaria de fazer uma observação, um comentário, uma pergunta para a Elaine? Bom dia. Elaine, primeiro agradecendo a palestra, a sua sensibilidade, assim, fantástica, em tocar nesse assunto, enfim. E o que eu gostaria de perguntar, e falar antes, eu vou falar uma coisa, teve uma professora da cultura religiosa, cujos alunos da turma procuraram ela particularmente e falaram que teve um dos alunos da turma que tinha desmaiado porque estava com fome, não tinha comido. E os próprios alunos fizeram, junto depois com a professora, organizou uma vaquinha para dar para o rapaz comida. Então, a gente pensa que não, mas aqui na Gávea, na PUC, a gente tem estudante que tem, aí, né, ainda está passando, tem, de alguma forma, uma insegurança alimentar, né? Porque teve um dia que estava passando fome. Parece distante, parece que isso acontece lá nos cafundós dos Judas, não, mas está aqui na Gávea, né? E que desmaiou em sala de aula. Agora, o que eu queria mesmo te perguntar é que você falou que na sua pesquisa você e a sua orientadora selecionaram um depoimento específico, né, que fez
a partir daí, quais eram assim, só uma curiosidade, as características, o que fez você, né, selecionar esse depoimento, porque ele foi tão significativo na sua pesquisa? Mais um aluno. Sim, por favor, vai. Eu não sou aluna. Uma das preocupações, quando uma instituição que é particular, quando ela abre de forma realmente solidária, né, e não só filantrópica, que acho que é uma diferença interessante também de a gente destacar. Quando ela abre de forma solidária as portas para pessoas de baixa renda, nem sempre ela consegue fazer do jeito que ela gostaria, porque, às vezes, a comunidade, não só, né, a quem teve esse projeto, mas os outros estudantes, aqueles que deveriam ser os pares, eles não conseguem acolher e lidar muito com aquela pessoa. Então, você tem também que fazer um processo de trabalhar solidariedade, né, dentro desse contexto com essas pessoas. Esse exemplo que a Mônica traz já é um pouco um sinal disso. Mas existe, na universidade, na sua pesquisa, você percebeu também alguma coisa nesse sentido de um trabalho sistemático para despertar essa solidariedade e acolhida no campus? E como isso é feito sem gerar aquele estigma, né? Aquele é o aluno bolsista, aquele é o cara que vem da periferia, aquele né? Sem gerar aqueles estigmas. Tem algum aluno bolsista aí? Não é complicado perguntar. Não gostariam de fazer uma pergunta para ela? Não, é bom, é porque está sendo gravado. Fala no microfone. Qual o seu nome? Meu nome é Loiane. Loiane. Sou bolsista ProUni, com bolsa 100% pela PUC. E Qual é o teu curso? faço psicologia, sou moradora de Magé, na Baixada. Bom, como bolsista, hoje, me orgulho, por isso quando ele perguntou quem é bolsista, nós levantamos a mão com o maior orgulho do mundo. Porque ser bolsista, para mim, é uma razão de me orgulhar. Claro. Mesmo sendo moradora da Baixada, que são mais de 3 horas de viagem para cá, eu levo muito mais tempo no transporte público do que na faculdade. Então, se eu venho para uma aula aqui, que termina às 9, eu chego em casa 1h, devido ao trânsito. Então, assim, a questão da permanência você abordou perfeitamente bem. Perfeitamente bem. Como bolsista, eu afirmo que foi perfeitamente bem a sua fala, porque nós, como bolsistas, pelo menos falando de mim, a minha dificuldade em pertencimento foi mais em me envolver. Eu não consigo estar aqui me envolvendo, de forma geral, devido a toda a burocracia. Questão financeira, questão de distância, questões que vão além do que eu gostaria como universitária. Só que hoje a PUC ela me inspira muito nesse sentido, porque eu, Loiane, me sinto muito bem acolhida aqui. Nunca sofri olhares diferentes. E, como eu disse, não é um problema para mim falar que sou bolsista, porque se eu vou no bandejão, com a minha carteirinha eu almoço. Se eu venho com o meu Vale Transporte, porque, como eu sou moradora de outro município, eu tenho o Vale Transporte. Então, assim, só que é extremamente difícil a burocracia de idas e vindas, o cansaço físico e mental é muito grande, semana de prova é muito puxado, não dá para estudar com total excelência. Porque se eu sair daqui às 3, eu chego na minha casa às 7, 8 horas da noite. Então, eu não tenho estrutura, nem física e nem emocional, para estudar como eu gostaria. Uhum. Então, assim, é mais essa questão que engloba. Meu professor está ali, de Jesus. E ele não me deixa mentir. Eu só chego na sala contando os babados, se eu posso dizer assim, do ônibus. Que teve briga, o ônibus quebrou, demorei a chegar, peguei trânsito, peguei engarrafamento, foi difícil. Aí a diferença é quando o dia foi tranquilo. Aí ele pergunta, como foi o seu dia? Eu falei, hoje foi muito bom, professor, graças a Deus. Então, assim, minha experiência como bolsista é essa, sinceramente. A permanência é difícil. A distância é difícil, a burocracia é difícil do ir e vir. E você não ter o rendimento que você gostaria também é muito difícil. Não é nem pelas pessoas, no meu caso, pelo que engloba, mas é pelo geral.
Talvez você quer ajudar num trabalho financeiramente de alguma forma e você não consegue também, isso é um pouco frustrante. Mas, enfim, é isso. É isso. Obrigada, Valeu, Lorena, muito por bom, você estar muito aqui bom. na faculdade, aqui é o seu lugar, e você aprende muito, mas você também ensina muito. Quando você conta os babados do ônibus, você está ensinando os professores, os alunos, mudando a maneira, a própria metodologia de ensino, a perceber que existem questões diferentes. Senão fica nessa torre de marfim que é irreal. Você traz realidade. Eu sou cristã, sou católica. Cristo é Deus encarnado. Então, se eu falo de uma espiritualidade dos céus, eu não estou sendo verdadeiramente cristã. E você faz a universidade ser verdadeiramente cristã com a sua presença. Te acolho, te apoio, te louvo. Muito obrigada. Esse envolvimento que você falou, eu falei muito na minha dissertação, acho que se você ler, você vai gostar dessa parte em si. Porque fala muito sobre isso, né? A gente fala, a PUC tem a filosofia do campus único. A gente quer que todo mundo faça esportes aqui, vá para a vila, beije na boca, conheça gente. Mas como que você vai ficar na vila quinta-feira? E na padoca? Não tem como. Agora a padoca está mais vazia, né? Depois da pandemia ficou vazia. Não tem como. Então, assim, é uma contradição. E isso impacta a esfera social, impacta as suas referências culturais. O seu capital cultural é impactado por isso, por essa distância geográfica. Então, mas você é impactado negativamente, só que você tem outros impactos positivos. Você, como psicóloga, vai ser uma psicóloga melhor por conta desses impactos. Então, quando a gente pensa numa excelência profissional, a gente pensa nisso também. E você, com certeza, vai ser uma excelente profissional. Em relação à pergunta da Mônica, quando você falou da fome, eu também conto na minha dissertação sobre como que criou o FESP. O FESP, ele já tem uns 20 anos, né? Ele foi criado por isso. No curso de História, um aluno desmaiou e uma professora, uma funcionária que se aposentou, ela viu essa situação, foi na pastoral e os funcionários começaram a fazer uma vaquinha. O FESP começou com... E até hoje, né, nós, funcionários, geralmente a gente desconta um valor que a gente escolhe para poder contribuir para o FESP, só que não é só isso, tem apoio de outras, né, o estacionamento é do FESP, tem outras fontes de recurso. Mas ele surgiu por conta da fome na universidade. Aqui, infelizmente, tem fome, tem muitas coisas ruins, né? A gente teve, recentemente, uns 2 anos, um caso de suicídio aqui dentro, que foi muito triste. Então, assim, a gente precisa falar que aqui na PUC tem muita coisa boa, tem muita vida, mas tem muita gente do nosso lado que não está bem. E como que é a responsabilidade de cada um de poder identificar, porque por mais que a instituição possa fazer muita coisa e faz, mas ela não vai fazer nada o suficiente que uma pessoa pode fazer quando olha do lado e vê o que está acontecendo com o seu colega de turma. Então, cada um aqui tem uma responsabilidade de perceber casos de depressão, de angústia. Você perguntou sobre a Luísa, um nome fictício, obviamente. Eu estava na parte falando sobre o projetos sociais, como não é um projeto único, é um projeto social. Tem estudos muito bonitos das ciências sociais que falam sobre isso. E tem um autor daqui da PUC, eu estava lendo esse livro, Por que uns e não outros, do Jailson Souza Silva, que ele era da Magé e ele falava por que alguns alunos, alguns estudantes, alguns moradores da Magé conseguem estar aqui como eu e outros não. Esse livro é fantástico. E aí eu estava muito motivada com isso, né? E a gente estava fazendo um curso chamado Prepara Pós, que era para estimular os estudantes bolsistas, em especial, mas aberto para todos, todo mundo que frequentava a pastoral, a pensar na universidade como pós-graduação também, porque muitas vezes você pensa na graduação, mas até por você não ter uma trajetória familiar, você não pensa na pós-graduação. E era tipo 8, 9 horas da noite, estava todo mundo cansado, mas a galera estava motivada, porque estava tendo uma palestra bem legal, fazendo o projeto, ajudando a fazer o projeto do mestrado. E aí eu perguntei para a Luísa, ela estava visivelmente cansada. Falei, poxa, por que você está aqui? Vai para casa. Por que você está aqui? Ela, porque eu não quero ser igual ao meu pai. E aquela fala foi
tão pesada para mim. Por quê? Quem era esse pai dela que ela não quer ser igual? Porque eu sempre estava pensando numa trajetória apoiando, estimulando, né? Não na negativa. Então, essa negativa foi muito estimulante para mim. Né? Por que não quer ser igual, quer ser diferente? O pai dela era miliciano, foi assassinado, a mãe dela foi vítima de feminicídio. Uma história assim, extremamente triste de superação. E eu acompanho ela hoje nas mídias sociais, e ela é de um curso que lida também com a arte, e ela está super bombando. E assim, eu tenho muita alegria, muito orgulho de ter acompanhado essa e outras trajetórias. Mas o grande diferencial que a minha orientadora fez que a gente separasse foi a negação de não querer ser pertencente àquele grupo. Ela sabia o que ela não queria ser. Ela sabia o que ela queria ser. Ela tinha foco. Fé no quem tem foco, como a Isa diz. E ela é uma pessoa extremamente focada. Então, foi por isso, sabe? Por essa força. Obrigada por perguntar, porque eu pude falar sobre essa trajetória. E tem muitos detalhes, se quiser, tem na minha dissertação. Sobre a irmã Valéria, obrigada também. A PUC, ela não é particular, é comunitária. E eu gosto muito de falar isso, que é uma comunidade. Nós temos uma responsabilidade com o outro, porque nós somos uma comunidade. Só que nós não somos uma ilha. Se a gente está numa sociedade que é misógina, machista, racista, preconceituosa, xenófoba, a gente é isso também. E a gente tem que se enxergar dessa maneira, senão a gente vai achar que a gente não é isso, nós somos. Então, como que a gente pode fazer para mudar? Primeiro é se reconhecer como tal. Eu falei que teve uma manifestação na semana passada do coletivo de mães. Alguém sabe por que a gente fez essa manifestação? Só vocês duas, né? Alguém mais sabe por quê? Eu vou contar. Tem uma aluna, eu vou contar porque isso ela mesma contou, vocês acham isso fácil, senão não contaria. A manifestação, ela estava para mostrar. Uma aluna, bolsista ProUni, tem um filho que tem uma doença, que eu não sei o nome exato, alguma coisa bolhosa. É a mesma doença que o neto da Débora Coker, que também ficou muito famosa, tem. Ele tem uma pele que parece uma asa de borboleta, de tão frágil. Tudo machuca. É uma doença autoimune, uma doença genética dele. E ele é muito pequenininho, ele tem 1 ano. Então, ela não quer deixar numa creche, porque precisa de muitos cuidados. Então, ela traz... E a coordenação do curso dela é maravilhosa. A coordenadora, a Eliane, a professora Eliane, do curso de design, é uma das pessoas assim, mais extraordinárias da PUC, que eu tenho o prazer de trabalhar e de conviver. E a coordenação está dando apoio. E aí o Spotted, vocês conhecem o Spotted? Da PUC? Publicou uma fala horrorosa, preconceituosa, de um aluno falando que paga muito caro a universidade, que não tem que conviver com uma criança que fica dando doença para todo mundo, que é um absurdo ter aquela praga. Usou uns termos assim horrorosos, sabe? Violentos, covardes, assim, tudo de ruim. E, em seguida, a universidade, assim que a universidade soube, acolheu, assim, várias instâncias da universidade atuaram, várias. A resposta institucional está sendo muito boa. E é isso, é olhar que a universidade tem isso também, e a gente precisa educar, porque quem escreveu isso é estudante da PUC, e que precisa de ajuda, emergencialmente, porque não está entendendo nada o que é estudar aqui. Quem escreveu aquilo está precisando de socorro, de misericórdia, de muita esperança, porque ele precisa de muito apoio, porque está reproduzindo o que realmente a gente quer exterminar da sociedade, que é esse ódio, essa violência, esse machismo, esse ódio às crianças. Então, e não olhar a dificuldade, a doença, um preconceito. Então, irmã Valéria, a gente percebe que, infelizmente, existe isso sim, essa relação entre igual, tem problemas, mas muito mais do que problemas é onde... Na minha pesquisa, onde mais tinha a força para manter. A amizade social, ela realmente... Eu estou pensando na Fratelli Tutti, né? Uma carta do Papa Francisco que fala sobre a amizade social, que é tão forte, tão potente, tão política. Realmente, eu acho que o ponto onde os estudantes mais me mostraram
essa força, de onde vem? Vem da amizade. Então, é perfeita? Não. Mas é onde ainda hoje existe o melhor. Muito bem. Mais uma rodada? Vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer por você... Como é teu nome? Ana Júlia. Ana Júlia? Uhum. Eu queria agradecer por você abordar esse assunto. No meu primeiro semestre, agora eu já estou no quarto, né? Tem 2 anos que eu estou aqui na PUC, eu fiz um trabalho para disciplina de antropologia cultural, que também foi sobre os bolsistas. E também acabou abordando um pouco da minha experiência, muito bem recente, né? Na época, sobre como era ser bolsista aqui dentro da PUC, e sobre quais eram as dificuldades que eles estavam encontrando. Mas eu procurei partir muito mais, eu e o meu grupo, né, a gente partiu muito mais da questão do preconceito. E eu não fui só bolsista aqui na PUC, eu fui bolsista durante o meu ensino médio pelo SESI. E, por mais que nesse programa de bolsas a escola inteira era bolsista, a gente enxergava que, em certos aspectos, a escola não estava preparada para receber esses alunos bolsistas. Porque a gente não tinha auxílio em nada. Graças a Deus, na minha realidade, na minha família, a gente não tinha dificuldades extremas. Então, a gente podia pagar, sim, a passagem, podia, sim, pagar a alimentação, mas eu via gente na minha escola que não podia ir para a escola porque não tinha dinheiro para pagar a passagem. Não tinha dinheiro para pagar R$5 do trem, que era na época, né? Hoje em dia é R$7,90. Não tinha comida para levar, ou tinha mais irmãos, e a mãe e o pai não dava bola para os irmãos mais novos, e aí esse adolescente faltava à escola para poder cuidar dos irmãos mais novos. E quando eu cheguei aqui na PUC, eu sou filha de funcionário, então eu cresci aqui dentro. Por mais que eu só esteja 2 anos estudando aqui, eu convivo, eu venho para cá, eu participo das festividades aqui desde os meus 7 anos. Que legal. Eu tenho muito tempo de PUC, gente. Então, eu fiz vestibular para cá, sou bolsista como dependente funcionário, mas eu fiz o vestibular para cá e passei como qualquer estudante, passei com muito orgulho. Minha família tem muito orgulho de mim. E o que você falou sobre ser bolsista é justamente isso. A gente permanece aqui não só pelo auxílio, mas a gente depende muito de outras pessoas, de amizades, para poder ter apoio. Tem dias que eu chego 9 horas da noite em casa por causa de trânsito, porque trem deu ruim, porque ônibus quebrou no meio da pista, no meio da Dutra, eu tive que descer no escuro para poder pegar outro. Eu já reclamei de um dia que deu problema, né? Cheguei em aula falando. E é sempre isso. E a gente acaba, às vezes, a gente acaba ficando um pouco mais frustrado por ver que tem gente que mora do lado da PUC, quase literalmente, e para uma aula que começa às 7 horas, chega às 9. E a gente que mora longe, às vezes, o bolsista, ele tem toda uma preocupação de não faltar, de chegar cedo, justamente para aproveitar mais da universidade. E acho que é justamente essa parte que a gente ser acolhido. Eu faço nutrição, é um curso relativamente novo, né? E eu não tive muita experiência com muitos bolsistas. Na minha turma, até que tem um pouquinho mais, mas a primeira turma só tem um bolsista. Caramba. Então, eu tive uma integração maior com outros alunos bolsistas depois que eu comecei a fazer essa disciplina. Eu estou na o Humano e Fenômeno. Então, eu ainda estou na primeira disciplina e eu tive uma integração maior com outros alunos de outros cursos e de outras disciplinas, e de bolsistas também, né, nessa disciplina. E, para mim, isso foi muito importante, conhecer outras pessoas que viviam uma realidade mais parecida com a minha do que só não ficar ouvindo, como é que se diz, perrengues chiques. Então, é justamente isso. Acho que a acolhida, a amizade, ter esse ciclo de pessoas é muito importante também para a gente não querer desistir. Acho que é muito bom. Você é aluna do professor Marcos também? Aluna do professor Anderson também faz pergunta. Será que não vai ter um aluno do professor Marco Bonelli para fazer pergunta?
Não vai ter um aluno da professora Solange para fazer pergunta aqui? Bom Vamos lá, dia, querido. Fala tudo teu bem? nome. Eu sou o Arthur. E eu queria, falar um pouco, começando dizendo, eu sou muito grato por esse espaço, por estudar em um lugar que dá espaços assim, que olha para temas como esses. Mas eu também vejo, infelizmente, alguns passos que essa lógica não entrou ainda, que ainda prevalece uma lógica meritocrática, especialmente nos cursos das exatas, que eu faço um curso. Sim, tem essa visão que, ou melhor, essa falta de visão para as diferentes circunstâncias dos alunos. E quando eu entrei no meu curso, eu lembro que não tinha nada, assim, não tinha nada mesmo. Eu não sabia o que eu estava fazendo lá, ninguém me dava nenhuma orientação. E eu cheguei, no começo, com esperança, exatamente. Eu fundei um CA, não tinha CA no meu curso há mais de 8 anos. E tentamos fazer um esforço para criar uma comunidade em torno dos cursos, em torno dos bolsistas também. Mas, mesmo assim, tem dificuldades concretas da falta de visão desses cursos e das pessoas que integram nesses cursos para essas circunstâncias dos bolsistas. Matérias cruciais que só existem em um horário que é impossível para quem trabalha, que é impossível para quem exatamente tem um trajeto de 2, 3 horas para a PUC. E eu vejo ainda muita gente se esforçando para mudar isso, tanto dentro do corpo docente quanto dos alunos também. Mas eu vejo também uma falta de mudanças concretas em relação a certas coisas. E eu fico pensando como que a gente consegue efetivar uma mudança nesses lugares que essa lógica não ganhou tanto ainda, que não prevaleceu tanto ainda. Show. Vamos lá? Ana Júlia, tem uma estudante que eu fiz entrevista, que ela fazia ao mesmo tempo com a filha. Foi uma trajetória muito bonita que eu acompanhei, porque ela foi mãe muito nova e não pôde estudar, demorou muito a conseguir estudar na universidade, e ela tinha um sonho de fazer psicologia. Já se formou, já não está mais aqui. E ela começou a trabalhar como diarista, para poder, trabalhava a vida inteira como diarista, criou as filhas, e fez o curso universitário trabalhando. E aí, quando eu perguntei para ela assim, poxa, como que é para você essa relação com o não bolsista? Ela falou assim, muitas vezes eu tenho que ser babá, porque tem muita imaturidade. Ela falou uma coisa, eu não lembro a fala dela, mas ela falava assim, que não só para ela ser um pouco mais velha, não era muito mais velha não, mas um pouquinho mais velha, já ter filha, mas muito porque ela já tinha muita vivência e muita experiência de vida nesse dia a dia, como você tem. Então, eu tenho certeza que você perde na socialidade, sim, de não estar em algumas esferas pela distância, por outros aspectos, mas você ganha muito em maturidade, e você ensina muito. É muito importante você estar aqui, não só pela sua enorme experiência de PUC, mas também pela sua experiência de vida, porque você ensina muito a nossa comunidade PUC. Obrigada por você ensinar tanto. Arthur, como fazer a mudança? Eu acho que a principal resposta é o que você já está fazendo. Mobilizando, estando presente, tomando iniciativa. Porque, quando a gente fala PUC institucionalmente, o que é isso? Somos nós. Sou eu, você, professores, todo mundo que está aqui, nós somos a PUC. Senão, a gente coloca como se fosse um ente, uma entidade, uma coisa que não é isso. Então, como que a gente pode fazer a mudança? Primeiro, é se responsabilizando. O que eu posso fazer? Se tem esses horários, como é que a gente vai fazer? Procurar coordenação, mobilizar, sabe? Então, eu acho que o primeiro passo é
se responsabilizar. Cada um de nós é responsável pela mudança. Segundo, é tendo coragem de agir, porque é chato, né? Às vezes você se expõe, você tem que reclamar. Quando eu, na minha primeira graduação, eu fiz na UFRJ, o Direito, e o centro acadêmico de lá é muito famoso, né? O CACO. E como eu fiz há 1 milhão de anos atrás, né? Já tem muitos anos, era uma época fora a FHC, então a gente fazia muitas manifestações políticas. Então, assim, eu acho que a luta estudantil, ela passa, sim, pela política estudantil, por estar presente, se manifestando e atuando, como o coletivo universitário fez, como você fez com a criação e manutenção dos centros acadêmicos, o centro acadêmico. Então, acho que você está fazendo uma parte e que você possa promover que outras pessoas do seu curso também façam. Daqui a pouco você está saindo da PUC. E eu acredito que você deve estar assim, né? Quem é que está aqui comigo para passar o bastão, deixar o legado? Então, eu acho que o principal é isso, é mobilizar outros alunos a estar nesse processo de mudança. Esse é o caminho que eu acho presente, porque a gente precisa cobrar ações políticas institucionais, mas sem se eximir da nossa própria responsabilidade. Aí, Elaine, não sei se você permite um brevíssimo comentário. Às vezes, eu entendo muito assim, a angústia do Arthur, né? Você sabe mais ou menos qual é a demanda, o que seria preciso fazer, mas nem sempre a gente tem claro quais são os parceiros com quem você pode interagir, né? Então, a certa altura da tua exposição, você falou da RAI, né? Rede de Apoio ao Estudante. Quais, né, seriam os grupos, né? Não sei se é a pastoral universitária, se é a vice-reitora, quais, às vezes, falta para a gente clareza sobre isso, né? Sobre possíveis parceiros para implementar as mudanças, para atender uma demanda que surgiu, né? Então, talvez você pudesse dar uma palavra também sobre isso. O centro acadêmico faz um papel, né, de reivindicar, de apontar, né, necessidades e tal, mas quem é que responde pela universidade, que pode somar, vamos procurar ver como atender esse pedido, Então, às vezes também isso, né, seria um ponto de visão para pensar, olha, quem é que pode somar força para atender? Você falou lá do caso da aluna que tinha um filho com uma necessidade muito específica, né? Aí como é que isso foi atendido? Como que o departamento, né, não sei qual curso, né, respondeu, com quem? Então, às vezes, dá exemplos, olha, nesse caso foi feito um caminho assim, né? Dentro da universidade existe uma rede de apoio que pode ouvir essa reivindicação e tentar responder? Então, sim. Encontrar esses caminhos também é um desafio, né? E é exatamente o que a Marielle Franco fala na Carta aos Bastardos da PUC. Ela fala exatamente a fala do professor, que é importante a gente saber os nossos aliados. Ela cita muito a vice-reitoria comunitária, que é um grande parceiro, né? Nós somos uma comunidade, e quem dá essa liga é a vice-reitoria comunitária, que é fundamental para a gente ter esse acesso, né, ao pertencimento. A rede de apoio ao estudante, a RAI, ela atua psicologicamente, academicamente, quem precisa fazer nivelamento, tem a MEG, que é maravilhosa, tem inúmeros acessos que pode ser importante para ajudar. E agora tem a vice-reitoria de extensão universitária, né? Essa gestão nomeou 2 mulheres como vice-reitoras, que foi uma inovação na PUC, a vice-reitora Marley, acadêmica, e a vice-reitora Jaqueline. E a reitoria de extensão acadêmica também tem contribuído muito para as demandas. No caso dessa estudante, foi uma junção entre a força da coordenação, acho que a coordenação do curso tem um papel fundamental como aliado, para poder... mudança de horário, mudança de currículo, é tudo no CEP, né, o Conselho de Ensino e Pesquisa. Então, quem tem fala no CEP é a coordenação. A coordenação do curso, a vice-reitoria comunitária e a vice-reitoria de extensão, que estão muito como aliado dos estudantes para essa mudança. É isso, gente? Como é que estamos de horário aqui? Mais algum ponto? E aqui estão meus contatos, caso alguém queira entrar em contato comigo e conversar, tá bom? Então, podemos encerrar?
Então, a gente quer agradecer muito, muito mesmo, assim, né, a presença da Elaine aqui, com essas questões que ela trouxe a partir da pesquisa dela, né, um tema tão importante, tão necessário, né, e eu queria só concluir dando uma palavra final, recordando aquela citação, né, que a gente mencionou aqui, da 2 Coríntios 8:9, e falando também um pouquinho, assim, uma peculiaridade, né? Não sei se eu devia falar, se a Mônica me autoriza a falar, mas os caminhos do amor de Deus, da graça de Deus, são muito inusitados, né? Vocês não sabem, acho que não é pecado falar, estava previsto para esse horário um outro professor, um outro tema, né? Ia ser uma pessoa que ia falar sobre masculinidade tóxica, era um homem que vinha falar. Bom, no último minuto, o palestrante precisou cancelar, não pôde vir. Aí quem veio? Veio a Elaine, que está aqui entre nós, né? Falou muitíssimo bem sobre um tema tão urgente, tão importante. Então, dessa maneira surpreendente, a gente pôde, né, trazer aqui para nós esse tema, esse debate, que os alunos interagiram tanto. Parabéns, palmas para os alunos aí, que interagiram, que propuseram questões, né? Então, gratidão imensa. É para isso que a Semana da Cultura Religiosa existe, né? Para debater, para propor questões, para que os alunos possam participar, né? E, bom, retomando de novo aí o verso, né, da Epístola aos Coríntios, né? Vejam a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico se fez pobre, né? Para que os pobres pudessem ser ricos, né? Então, ele tem a grandeza, a realeza divina, ele é o Filho de Deus, mas ele quis ser um dos pobres e estar entre os pobres. Tem a festa de Cristo Rei, mas qual a coroa que ele... Jesus Cristo, Rei do Universo, a coroa que ele usou foi uma coroa de espinhos quando estava sendo crucificado, né? Então, é isso, né? Acho que a maior riqueza é poder exercer a solidariedade, a maior riqueza não é o privilégio, né? A gente não está aqui nessa universidade para eternizar os privilégios, né? Mas, ao contrário, para dizer que todos são irmãos, que todos têm que ter vez, todos têm que ter lugar, todos têm que ter voz, né? Acho que é para isso que a universidade existe, né? E acho que foi para isso que o Filho de Deus se encarnou, né? Então, espero não estar falando nenhuma heresia aqui, falando nenhuma bobagem, mas quero concluir com isso, né? Dizendo da gratidão que a gente sente por poder ter um espaço como esse, por poder ter a presença da Elaine aqui, né? Por poder ter a presença dos alunos. E, então, peço aí uma salva de palmas para nós todos, para a Elaine. Vamos ter o próximo horário agora de 9 às 11, e tem o nosso gesto simbólico do presente para a palestrante, que vou entregar agora.